Davi, que vai trazer a palavra hoje para nós, né? Como os irmãos sempre incentivam, né? Deus abençoe, meu filho. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite aí do pastor Valfrido, né? É um desafio, né? Estar aqui propagando da palavra de Deus, né? Mas Deus há de nos dar graça, amém? Nesses instantes eu fiquei pensando, o que Deus há de me iluminar, né? Fiquei pensando. E eu estou lendo o livro de Atos, né? E eu falei, me chamou uma história interessante no livro de Atos, né? Então eu falei, se for da vontade de Deus, Deus vai me iluminar, né? Então eu convido os irmãos a ficarem em pé, a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Leiamos a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, mais ou menos 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai, por estarmos essa noite, ó Deus, reunidos, Pai, para buscar o teu santo nome, ó Pai. Tua palavra foi lida, ó Pai, peço que o Senhor me oriente, ó Pai, me guie, me guarde, e que, ó Pai, eu fale aqui somente aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, meu Deus. Me use, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, para que eu possa anunciar a tua santa palavra, meu Pai amado. Te peço, ó Pai, porque sei que sem o Senhor eu não sou ninguém, ó Pai. E eu preciso, ó Pai, necessito da tua ajuda, Pai. Pois é em nome de Cristo Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu coloquei o título dessa palavra, dessa pregação, O que você tem? Então, só passando uma breve pincelada no livro de Atos, né, o resumo dos capítulos anteriores, 1 e o 2. Atos conta a história da igreja, o início, assim, da história da igreja. A igreja vai crescendo, a igreja tem uma visão, os irmãos se reuniam para orar junto com a mãe de Jesus, sempre estavam juntos em oração. Via que Pedro estava motivado, dando sermões, muitas almas se converteram, mais por aí 3.000 almas se converteram, a igreja ia crescendo, uma igreja bem-sucedida, porque os apóstolos estavam sempre unidos em oração. Então Pedro continua no capítulo 3, a história que ele cura um coxo, junto com João. E aqui já tem um breve ponto aqui para vocês, eu quero que vocês pensem nisso, né? Já é uma ótima lição a gente pensar que Pedro e João, eles sempre tiveram uma intrigazinha, né? Para ver quem seria o primeiro, quem seria o mais importante. Então já é um fato da gente se pensar. Uma primeira lição que eu quero que os irmãos guardem aí. Pedro e João estavam andando juntos. Eles perceberam que se eles fossem ter essa intriguinha não ia levar a nada. Então eles mudaram, eles transformaram. Então eles estavam andando junto e iam orar. Mais ou menos 3 horas da tarde eles estavam se achegando ao templo, né? Então, quando eles estavam entrando, ele viu esse homem coxo, que desde o ventre da sua mãe era assim, tinha esse problema, né? Essa doença crônica. E ele pede uma esmola.
E aqui só mais um ponto de observação. Quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, eu lembrei das coisas que falam em Tiago, das boas obras e tudo mais. E aí, naquele tempo, o pessoal ficava pedindo esmola, e aquela pessoa dava uma esmola para meio que ganhar pontos no céu. Então a pessoa está lá pedindo esmola, eu vou dar uma esmola para ele, porque ele vai ser abençoado. Então eu, que sou o coxo, que tem essa doença, eu vou abençoar aquela pessoa que me deu essa esmola. E assim eu vou ganhar pontos e acumular pontos no céu. Um pensamento sem base nenhuma, né? Que, como nós sabemos, boas obras não levam ninguém a nada, né? Então, eles viram ali o coxo. E o coxo, ele pede uma moeda. Ele pede uma esmola. E como eu falei, ele espera, no versículo 5, ele olha para eles, quando Pedro fala, olhe para mim, ele olha para ele, esperando receber algo em troca. O que será que ele tem para ele me pedir? O que ele está olhando para mim? Acho que ele vai me dar uma boa coisa. O coxo, ele já estava olhando para Pedro com um certo interesse, com um certo algo em troca. Eu quero algo em troca dele, eu não quero nada dele. E Pedro, ele olha para ele e fala assim, olhe para nós, levanta a cabeça e olhe para mim. Tira essa moeda da sua frente, digamos assim, né? Tira isso que você está vendo em mim. O seu interesse em mim, tira isso daqui, olhe para mim. E ele olha e ele fala, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E naquele mesmo momento, o coxo andou. Então, o que eu quero dizer nesse versículo, né? Muitas vezes, tem muitas pessoas que têm tanta prata, tanto ouro, mas não tem um conselho para dar ao irmão, não tem algo para motivá-lo, irmão, não tem o poder, não tem a presença do Espírito Santo. Muita gente tem carros esbanjando, casas para ostentar, mas não vê que o irmão ao do seu lado está passando necessidade. O irmão do seu lado precisa de uma oração. O irmão do seu lado precisa de Jesus. Os seus familiares precisam de Jesus. Eles não querem demonstrar aquilo que você tem. Ah, eu tenho isso. Eu não quero. Eles querem ver isso. Mas o que Jesus quer que você faça? Jesus fala, olhe para mim. E naquele momento, eu imagino, né? O coxo olhando para eles e falando, olhe para mim. E é isso que nós devemos fazer. O que você tem? O que você veio buscar aqui hoje? Se você veio buscar algo em troca, eu estou indo para o culto de oração, culto da confiança, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Eu estou indo para o culto de quarta-feira porque eu estou pedindo, sei que Deus vai me abençoar. Mas e quando Deus te abençoar, você vai voltar para agradecer? Então Jesus, através de Pedro, fala assim, olhe para mim, não olhe para os interesses que eu tenho, não olhe para os interesses que você precisa, não olhe para aquilo que você quer, olhe para o que eu tenho que te dar, olhe para aquilo que eu tenho que fazer na sua vida. Olhe para mim, olhe para Jesus. E nós devemos olhar para Jesus com esse sentimento. Nós não podemos olhar para Jesus com esse interesse de querer algo em troca. Quando ele fala, olhe para nós, é assim que nós temos que olhar. Eu vou para o culto de oração, de culto de quarta-feira, porque eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para aquela cruz onde Jesus morreu. Eu quero olhar para aquele sangue que foi derramado, porque é aquilo que me interessa, é o amor dele que me salvou. Somente pela graça dele. E nós sabemos que não tem esse negócio de boas obras. Não há um justo sequer. Você pode fazer qualquer coisa que seja boa aos olhos humanos, mas e aos olhos de Deus? Como é que Deus está olhando para você? O que você tem para oferecer para o seu Deus? Você tem um grande valor em oferta para oferecer para o seu Deus? Foi o que o Carlos Júnior falou aqui no domingo. Eu não quero o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero você. Eu quero que você vá anunciar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu te entreguei numa cruz, eu quero que você vá e anuncie aquelas pessoas que não têm. Então, quando você estiver caminhando, não olhe para Jesus como uma moeda. Olhe para Jesus como seu autor e consumador da sua fé. Aquele que morreu na cruz para te salvar. Olhe para Jesus com esse olhar de gratidão. E Pedro, ele continua. E aqui nós devemos fazer uma escolha, né? Os apóstolos não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder. E Deus disse que assim seria se nós tivéssemos fé. Agora o que vamos escolher? Ter o dinheiro ou ter o poder? Ter o dinheiro ou ter a possibilidade, ter a presença de Deus nas nossas vidas?
ter o dinheiro ou ter a possibilidade de Deus nos abençoar, sermos usados por Deus. Senhor, meu Deus, eu estou à tua disposição, eu estou ao teu querer, use-me a mim. Então é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu não estou dizendo que querer ganhar muito dinheiro é errado, mas de acordo com que você usa esse dinheiro. Você poderia usar muito o seu dinheiro para abençoar na cesta do amor. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou. Então use esse dinheiro para abençoar a obra missionária com amor. Não foi assim com a viúva que estava lá, que de todo o coração deu aquelas 2 moedas? E Jesus falou perante todos ali que ela deu mais que todos, porque deu com alegria ao coração. O que você tem dado para Jesus de todo o seu coração? Será que ele merece isso ou merece mais? O que nós temos dado para Jesus? Então, isso é uma escolha, né? Que nós devemos fazer. Então, Pedro, ele olha e fala, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Ele não tinha o que ele queria prata e ouro, mas ele não tinha isso, e ele tinha o que ele precisava. Muitas vezes pessoas pedem essas coisas para nós, e será que aquela pessoa precisa disso mesmo ou ela precisa de Jesus? Ela precisa dessa pessoa que está em mim, que me motiva, que me alegra, que morreu por mim numa cruz. Será que ela não precisa disso? Eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro e João tinham Jesus. E nada melhor do que Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus? Quem não tem, não tem nada. Essa é uma música muito bonita que eu gosto de Luiz de Carvalho. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei dela. Então quem tem Jesus tem tudo. E naquele momento, quando o coxo levantou, ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Ele não tinha casa, ele não tinha nada, não tinha comida, mas ele tinha tudo. Ele tinha Jesus Cristo no coração dele. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Não tem falta de nada. E ali Pedro, ele virou para ele e falou, agora você tem tudo. Não te falta mais nada. E louvando, ele agradeceu. Entrando junto com eles no templo, ele agradeceu. O segundo ponto que eu quero aqui trazer é a atuação do poder de Deus em nossas vidas. Ele deve produzir resultados. Lembra que eu falei no começo que Pedro e João tinham uma intriguinha? Que um queria ser maior que o outro? Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos que ter resultado. E ali eles estavam juntos. E olha aqui o resultado que uma vida com Jesus Cristo produz. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E logo se fez isso. Foi rápido, foi depressa. Levanta-te e anda. Não demorou. Jesus usou ali e levantou, foi rápido. Uma vida com Jesus Cristo deve produzir mudança, deve produzir frutos. Uma vida que fala que tem Jesus Cristo e não produz frutos, não tem nada. A pessoa pode simplesmente enganar. E quantos, irmãos, nós vemos o mundo afora pregando a palavra do Senhor? Que palavra bonita, que palavra abençoada. Mas o que aquele coração tem para entregar para Jesus? O que ele tem? O que nós temos? Nós temos Jesus. E é isso que nós devemos anunciar aí fora. E no verso 7, vê essa transformação. A fé, ele trouxe resultado. Por mais que aquele coxo todo dia, já pensou você todo dia, 40 anos da sua vida mais ou menos, você ficar todo dia colocando naquele portão formoso, esperando a cura, pedindo esmola. Então tem que ter uma transformação. E ali, naquele mesmo momento, teve a transformação. E ele também tinha fé. Porque logo depois nós vamos ver isso, a fé daquele homem. Então nós temos que ter esse resultado em nossas vidas, para justamente os ímpios, os incrédulos, tem que ver diferença em nossas vidas. Se uma pessoa que não conhece a Cristo, olha para mim, fala, nossa, agora eu aceitei a Cristo, eu sou diferente, eu sou melhor. Mas a minha vida não muda. O que aquela pessoa que não tem a Jesus Cristo vai olhar, vai pensar de mim? Fala, se aquele rapaz ali que vive na igreja domingo, quarta-feira, sábado, EBD, não mudou, por que eu tenho que ir se ele continua o mesmo? Por que eu tenho que ir para querer mudar se ele não dá frutos? Se ele não consegue ser amoroso, se ele não consegue dar uma palavra de consolação, se ele não consegue abraçar o irmão e falar que está orando pela dificuldade dele, se ele não tem esses pontos preciosos na vida, não tem nada. Então nós temos que ter diferença. A partir do momento que temos Jesus Cristo,
Nós temos que ser essa diferença para as pessoas afora verem essa mudança em nossas vidas. Assim como houve essa mudança na vida do apóstolo Pedro. Nós sabemos que ele era sempre querendo ser mais para frente, ele sempre queria ser visto, ele queria ter essa oportunidade. Quando os holofotes estavam em cima dele, nas próprias falas públicas dele, dava para ver que Pedro queria aparecer. Eu quero aparecer, eu que fiz isso, eu que estou tomando a frente. Senhor, o que você quer? Pedro era eufórico, ele queria fazer as coisas, mas Pedro teve essa mudança. O terceiro ponto, que já liga com o segundo, né? A mesma coisa de transformação e reconhecer. Ter essa mudança em nossas vidas. As pessoas precisam ver sinais em nossas vidas. E no verso 9, elas reconheceram. Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo o povo viu. Você vê um homem que você passa aqui na rua 40 anos, coxo. E do nada, ele está pulando e louvando a Deus. As pessoas ali reconheceram que aquele homem era o que pedia esmola na porta do templo. Esse homem era o que pedia esmola há 2 dias atrás. Como é que ele já está aqui pulando? Então as pessoas reconheceram. Os incrédulos, os ímpios, têm que reconhecer isso na nossa vida. Essa preciosidade que nós temos, que se chama Jesus Cristo. Tem que ser visto, tem que ser lembrado, tem que ser notório em nossas vidas. As pessoas reconheceram na hora. Falaram assim, isso daí só pode ter... O que aconteceu? E ali, eles viram isso, né? E se a nossa vida não tiver nada de sobrenatural acontecer, se na nossa vida tem as mesmas evidências que a vida de alguém sem Jesus tem, as pessoas não precisam de Jesus, podem viver sozinhas. Se você frequenta a igreja há 10 anos e há 10 anos você não muda, a pessoa que você quer evangelizar, a pessoa que você ora, não precisa de Jesus. Eu consigo viver muito bem sozinho. Se eu estou mal, leio um livro aqui de autoajuda, eu pego um conselho com o meu amigo aqui. Nós temos que agradecer enquanto nós estamos aqui na igreja do Senhor. Graças a Deus nós temos irmãos que querem o bem um do outro. Nós temos o pastor que está sempre à disposição para nos ajudar. Nós temos o seu líder, o seu amigo, a sua família que quer o seu bem. Nós temos que recorrer a essas pessoas. E essas pessoas têm que ver diferença em nossa vida. Se você em 10 anos, 20, 30 não mudar, de nada vai adiantar. As pessoas não vão reconhecer. Todo mundo, ninguém vai ver, no caso, né? Que aqui falou, todo mundo viu ele louvando a Deus. Todo mundo reconheceu que aquele era o coxo, né? Então, se não houver sinais da presença de Jesus em sua vida, as pessoas não reconhecerão. Quando o sinal foi operado, as pessoas reconheceram. E aqui nós temos a mudança que eu citei no começo, né? Da vida do apóstolo Pedro. No verso 16, ele tem essa mudança. Ali a gente tem uma prova que o apóstolo Pedro foi mudado. A partir do momento que ele conheceu Jesus, ele foi transformado. As pessoas reconheceram nele que ele tinha diferença, ele tinha Jesus. E o que no verso 16 nós lemos? Ele, depois de tudo isso, ele cura o coxo, ele dá outro sermão, as pessoas olham para ele e falam assim, mas como é que você fez isso? As pessoas estavam maravilhadas com a vida de Pedro. E Pedro ele tem a oportunidade de se glorificar. Pedro ele tem a oportunidade de se mostrar para as pessoas. Falou, poxa, é isso que eu queria. E Pedro buscou isso a vida inteira. Pedro buscou o centro das atenções. E quando ele tem a oportunidade de buscar o centro das atenções, ele transfere esse poder para Jesus. Porque foi Jesus que teve esse poder. Foi através da fé de Jesus que fez com que o coxo andasse. Então, Pedro ele transfere essa glória, digamos assim, né? Verso 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conhecestes. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Então Pedro, ele tinha do lado dele um troféu. Pedro tinha do lado dele a oportunidade de se vangloriar. Fala, eu que fiz isso daqui, não foi ele. Ele fala, meus irmãos, por que vocês estão olhando para nós como se fosse eu que fiz isso? Não fui eu. Foi Jesus Cristo que fez isso na vida dele, foi através da fé no nome dele que ele está aqui curado. E ali ele começa o sermão, ele fala essas coisas e ali ele transfere no verso 16, isso para Jesus Cristo, né? Então, como eu falei, ele sempre queria estar à frente, ser maior que os outros. Só que uma coisa é fato, quando nós encontramos Jesus, nós temos que mudar. E o Pedro orgulhoso encontrou o humilde Jesus. E ali houve transformação. E as pessoas reconheceram. Ali houve transformação. Tem que haver transformação, irmãos.
Não podemos viver a mesma vida sempre. Então, Pedro teve essa transformação. Ele tinha ali, justo ele curado, e transferiu o centro das atenções. E o debate ali da multidão, todos ficaram gloriados com a vida dele, né? Então, só esse ponto que eu queria enfatizar, que nós temos que transferir a glória para Jesus. Não transferir, porque é dele a glória. Nós temos que cada vez mais nos diminuir. E isso eu falo a começar por mim, porque toda a mensagem que eu preparo, toda coisa que eu falo na mocidade, eu primeiro prego para mim. Senão seria meio que hipocrisia eu estar aqui. Então eu tenho que começar a pregar ela em mim. Eu falo assim, o que eu tenho para oferecer a Jesus? O que eu tenho? Será que com todo o meu coração eu estou aqui realmente entregando o meu louvor, entregando o meu coração a Jesus? O que eu tenho? O que nós temos? Então, nós assim temos que ver isso, né? Tem que haver essa transformação. E a transformação começa através de mim. A transformação começa através de um membro da sua família. A transformação começa por algum familiar, algum amigo, e você vê em pequenos fatos que ali aquela vida teve mudança. Aquela vida teve uma transformação. E aqui, como eu falei, no verso 16, a gente tem essa certeza que o apóstolo Pedro ele foi convertido, ele foi mudado. Porque ele, se fosse nos tempos antigos, ele queria aquela glória para ele, né? Ele iria ter essa atenção. Até a atenção que ele tanto desejasse, né? Só que ali, depois de tudo isso, Pedro ele não se sentiu superior a ninguém, nem inferior a ninguém por falar isso, né? Mas igual a todos ali. Ele falou, foi através do nome de Jesus que esse homem foi curado. Então, através dele, ele não se sentiu superior e nem inferior a ninguém. Ele se sentiu membro de uma família de pecadores, necessitados da graça de Deus, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Pedro, ele teve essa mudança, ele teve essa transformação. E é isso que nós devemos ter em nossas vidas. Nós temos que buscar constantemente essa transformação. Nós temos que buscar agradar cada vez mais a Jesus. Nós temos que buscar cada vez mais nos diminuirmos para que Ele cresça. Porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E isso me chamou muita atenção, porque a gente viu aqui recentemente a vida dos 12 homens, teve uma lição na EBD, a gente viu a vida particularmente de cada apóstolo ali, e Pedro tinha isso. Falou assim, como uma pessoa dessa se converteu? Como Paulo se converteu? As pessoas ficavam olhando, será como Paulo que decepava todo mundo, matava todo mundo, como que ele se converteu? As pessoas não acreditavam, mas tem que ver essa mudança. Se você quer que a sua família seja salva, se você quer que seu amigo entregue a vida a Cristo, a começar por você tem que ter essa transformação. A começar por mim, a começar por cada um de nós, tem que haver essa transformação na vida dele. E meus amados, que possamos continuar assim, buscando isso, buscando de todo o nosso coração servir ao nosso Deus, buscando de todo o nosso coração querer essa transformação para agradar ao nosso Deus, que é o único de toda a honra e de toda a glória. Amém? Era isso que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. Eu gostaria de fazer mais uma oração, convido vocês a curvarem as suas cabeças. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, graças te dou, meu Deus, por estarmos aqui nessa noite, ó Pai. E, ó Pai, que a começar em mim, ó Deus, que na minha vida, ó Pai, possa haver transformação, ó Pai. Que as pessoas reconheçam, ó Deus, que o Senhor fez uma obra na minha vida, ó Pai. E que possa, ó Pai, através da minha vida, ó Deus, a pequenos detalhes, ó Deus, pessoas, amigos, familiares, possam reconhecer Jesus Cristo em minha vida, assim. Também te rogo, ó Deus, por esses irmãos que aqui estão, ó Pai, que possam, Pai, de todo o coração, querer buscar, ó Pai, querer ter essa transformação. E que pessoas, ó Deus, que eles querem, tem no coração, cada pessoa, de salvar, de se entregar a Jesus, que essas pessoas possam reconhecer que naquela vida tem algo de diferença. E esse algo de diferença nas nossas vidas, ó Pai, é o Teu Filho Jesus Cristo, que veio e se entregou por nós. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que Deus abençoe essa palavra no seu coração. E assim como gosto que o irmão Reis fale, o que eu não pude falar, que Deus complete nos seus corações.